Hoje, eu e meu grupo iremos apresentar nosso trabalho sobre a Revolução Chinesa. Meu nome é Cauane e o grupo é composto pela Ana, Bianca, Isadora, Rebeca e Rafaela. Espero que gostem. A partir da segunda metade do século XIX, os continentes africano e asiático ficaram submissos à dominação europeia. A consequência da China foram diversas mudanças, como na economia, culturalmente e na política, para chegar na China atual. A dinastia Qing foi a última dinastia da China imperial. O Império do Grande Qing governou o país de 1644 a 1912. Durante esse período, tornou-se o maior e o mais populoso império do mundo e ajudou a formar a identidade cultural da China. Quanto à sua origem, a dinastia Qing foi formada por um conjunto de tribos da etnia Manchu, que tomou o poder da dinastia Ming, que é da etnia Han. Eles eram originários da região da Manchúria, ao norte da China, e eram unidos sob o poder do clã Xinjioro e tomaram o poder em 1644. Mantiveram esse poder, mas a capital imperial em Pequim preservaram parte dos costumes da burocracia Han. E o primeiro imperador chinês da dinastia Qing foi Shunzhi, que governou até o ano de 1661. A China, sob o Império do Grande Qing, teve seu auge durante o governo de 3 imperadores: Kangxi, Yanzheng e Qianlong. Num período de 130 anos, o país viveu seu ápice econômico, militar e social. Só que essa prosperidade toda uma hora chegaria ao fim. E então se inicia o começo do fim da dinastia Qing. Em 1795, sob o império de Qianlong, a China era autossuficiente, o maior e mais populoso império do mundo. 3 anos antes, quando o emissário inglês Lord Macartney visitou o país, ouviu o próprio imperador que a China não precisava de nenhuma mercadoria ou tecnologia estrangeira. Dessa arrogância começaram a surgir os problemas, por limitar a saída de produtos. A China passou a ser pressionada pelas grandes forças navais ocidentais, como a Rússia, Estados Unidos, França e principalmente a Inglaterra. De 1839 a 1912, a China viveu o século da humilhação. Pressionada pelas forças ocidentais a abrir seus portões em especial para o comércio de ópio, a Inglaterra iniciou uma série de ataques navais que desencadearam as 3 guerras do ópio. E esses conflitos resultaram em uma abertura forçada aos portos chineses ao ocidente, quase como um semicolonialismo. Outro evento que deixou bem clara a fraqueza da dinastia Qing foi a rebelião Taiping. As guerras do ópio foram conflitos entre a China, França e o atual Reino Unido, que queriam obrigar a China a comprar seu produto contrabandeado. Ambas guerras foram no século XIX. Começaram quando os britânicos se tornaram os principais consumidores de chá. Então a demanda pelo chá aumentou. Para pagar os gastos com o chá, os britânicos tentaram vender diversos produtos. Logo, o governo chinês dificultou as transações comerciais de chá e a Grã-Bretanha encontrou no ópio a solução de seus gastos. Vendo o lucro gerado através do ópio, os britânicos vendiam cada vez mais. Com isso, os chineses ficaram dependentes da droga. O governo fez um apelo aos britânicos que não comercializassem mais, e só foram ignorados. Em 1839, os chineses queimaram cerca de 20 mil caixas de mercadoria, e os britânicos consideraram agressão e declararam guerra ao país. A tropa britânica venceu os chineses em 1842, obrigando-os a assinarem o Tratado de Nanquim. Era um tratado de paz onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais que a China. Ele também entregava Hong Kong aos britânicos. A Segunda Guerra foi em 1856. Quando britânicos viram autoridades chinesas revistarem um barco à procura de ópio, então novamente declararam guerra e venceram. Em 1857, a China teve que permitir a legalização da importação de ópio e o comércio da droga. A rebelião Taiping começa quando o chinês chamado Wang Yuan tem uma suposta visão de Deus, logo depois que ele estava prestes a fazer exames imperiais para se tornar servidor público. Em uma de suas visões, lhe diz que o mundo está cultuando demônios e que era a missão de Wang limpar seu povo dos falsos cultos. A partir daí, o homem se declara irmão de Jesus Cristo e começa a pregar a igualdade social. E os grupos ficam conhecidos como Adoradores de Deus e Reino da Paz Celestial. Considerado um dos maiores massacres da história, mas não tão reconhecido aqui no Ocidente, a rebelião Taiping ocorreu em 19 de março de 1853. O movimento tomou a cidade de Nanquim, fazendo dela sua capital. O conflito durou cerca de 20 anos e foi um confronto
China Imperial e um grupo inspirado por Wang. As tropas imperiais foram auxiliadas por militares ingleses e norte-americanos, e, por outro lado, um misto de cristianismo e teorias de desigualdade social influenciou grupos revolucionários posteriores, como o Partido Comunista Chinês. Muitos de seus seguidores encaravam a cruzada como uma oportunidade para escapar da pobreza e da fome, e acreditavam estar fazendo um trabalho divino. E então a milícia começou a se expandir, dominando pequenas vilas, evitando as grandes cidades, em que o poder militar do império era maior. Depois de se expandirem pelos lados de Pequim, Wang Yuan perde a força e a moral e encara a derrota. Sabendo que a cidade passaria em mãos inimigas há pouco tempo, o rei celestial ingeriu veneno. Seu corpo foi descoberto e despejado no esgoto da cidade pelas tropas imperiais. Estima-se que, além do próprio rei celestial, morreram nessa rebelião entre 30 e 50 milhões de pessoas, a maioria civis. Guerra dos Boxes. Bom, a Guerra dos Boxes ocorreu entre os anos de 1899 até 1900, onde um grupo de lutadores da China desenvolveram uma sociedade secreta para lutar contra os imperialistas. O nome dado a este grupo é Sociedade dos Punhos Harmônicos e Justiceiros. Com o apoio das autoridades locais, os boxers realizavam suas primeiras ações, como vandalismo, destruição de ferrovias e cortavam algumas linhas telegráficas. Em um curto período, o levante tornou-se mais radical e começou a assassinar missionários cristãos e converter seguidores, bem como cidadãos europeus, incluindo diplomatas, e depreciar suas casas e instalações. Com o resultado da guerra, houve mais de 230 baixas entre os estrangeiros e milhares de cristãos chineses. A guerra estourou na província de Shandong, em 17 de junho de 1900, quando os boxeadores situaram instituições diplomáticas estrangeiras em Pequim por 2 meses. Em resposta, a Alemanha, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália e Rússia mandaram cerca de 20 mil soldados para tomar a cidade de Pequim. Entre julho e agosto, tropas estrangeiras lutaram contra os boxes e o exército imperial que apoiava o levante. Os países imperialistas estão cientes da retirada dos chineses e apresentam uma série de reivindicações em troca de proteção de seus territórios. No dia 7 de setembro de 1901, o Acordo de Paz de Pequim estabeleceu formalmente um acordo para encerrar a Guerra dos Boxes. Revolução Nacionalista Chinesa. A Revolução Nacionalista Chinesa é o processo revolucionário que resultou na transformação da China em uma nação comunista, ou seja, é o processo final de transformações que aconteceram ao longo da metade do século XX. A partir disso, iniciou-se um período de 15 anos de grande instabilidade política na China. Além disso, organizaram-se por diversas partes do país movimentos separatistas que ameaçavam a integridade territorial da China. Em meio a esse processo, os ideais comunistas começaram a ganhar força na China e o resultado disso foi o crescimento do movimento operário e a mobilização dos trabalhadores a partir de 1919. A Revolução Comunista Chinesa foi o processo revolucionário responsável pela transformação da China em uma nação comunista. Isso aconteceu após longos anos de guerra civil em que as forças comunistas de Mao Tse-tung lutaram contra as forças nacionalistas de Chiang Kai-shek. E com essa vitória foi fundada a República Popular da China, e as mudanças começaram a ser implementadas pelo novo regime comunista. A Revolução Comunista de 1949 foi resultado final de um longo processo de transformações que aconteceram na China no decorrer do século XX. No início daquele século, o país encontrava-se governado por uma monarquia e era uma nação enfraquecida por conta da interferência estrangeira. Além disso, o território chinês era ocupado por diferentes nações, como a Inglaterra e a França, o que motivou o surgimento de movimentos nacionalistas. Enquanto isso, a Revolução de 1911 colocou fim à monarquia chinesa e deu início a uma república formada a partir de um governo provisório. O período que se seguiu após 1911 foi bastante conturbado na China, e a instabilidade estimulou movimentos separatistas em partes do país. Esses movimentos surgiram sobretudo no sul e eram liderados pelos conhecidos senhores da guerra, que eram uma espécie de chefes militares que concentravam poder e influência sobre suas regiões de origem. A luta contra esses movimentos ocorreu no período de 1916 a 1927 e foi encabeçada pelo Partido Nacionalista, ou
Kuomintang. Enquanto os nacionalistas lideravam esse embate contra a fragmentação territorial, outro grupo político despontava na China, os comunistas. O fortalecimento do comunismo no país esteve diretamente relacionado ao sucesso da Revolução de 1917, na Rússia, que, em resumo, foi um período de conflitos que derrubou a monarquia russa e levou ao poder o Partido Bolchevique, de Vladimir Lenin. O resultado do crescimento do comunismo foi o fortalecimento da classe do operário, levando ao surgimento do Partido Comunista Chinês, representado pela sigla PCC, criada em 1921 e inicialmente com 57 membros, todos considerados fundadores do partido. Um deles era Mao Tse-tung, nome de grande relevância no PCC durante os anos seguintes. Na sequência da vitória do Japão nas guerras sino-japonesas, que foi de 1894 a 1895, a dinastia Manchu, reinante na China, cai em descrédito e inicia-se o desmembramento do país, cada vez mais na mão dos ocidentes, ingleses, franceses, alemães, americanos e russos, que saem reforçados da sua vitória sobre a revolta dos Boxers em 1900. Em 1931, o Império Japonês invadiu e ocupou o território chinês da Manchúria, declarando o Estado independente, o Manchaku. Os japoneses mantiveram o imperador Puyu, da dinastia Qing, no poder, como seu fantoche, ou seja, servindo os seus interesses. Só com a Liga das Nações, que exigiu a retirada das forças japonesas daquele território, o que não foi atendido, e resultou na saída do país da Liga em 1933. Guerra Civil. A Guerra Civil Chinesa foi uma série de conflitos entre forças chinesas nacionalistas e comunistas. O conflito remonta ao fim da dinastia Qing, em 1911. O poder comunista foi então melhor estabelecido na área rural e os seus defensores utilizavam táticas de guerrilha para neutralizar a força nacionalista, que era superior. Durante o primeiro ano do conflito, as tropas nacionalistas obtiveram ganhos territoriais, incluindo a capital comunista de Yan'an. Entretanto, logo em seguida, a moral do Kuomintang começou a desmoronar face às bem-sucedidas operações militares dos comunistas, diminuindo a confiança em sua administração. E no final de 1947, uma vitoriosa contraofensiva comunista estava a caminho. Em novembro de 1948, Liu Biao completou a conquista da Manchúria, onde os nacionalistas perderam 500.000 de homens, muitos dos quais desertaram para o lado comunista. Na China Central, os nacionalistas perderam Shandong e em janeiro de 1949 foram derrotados na Batalha de Waiwai. A República Popular da China foi proclamada e a vitória comunista completou-se quando o governo nacionalista fugiu de Chongqing para Taiwan em dezembro daquele ano. República Popular da China versus República Nacionalista. Em 1954, os Estados Unidos e Taiwan assinaram um acordo de defesa mútua depois que a República Popular da China lançou um pesado bombardeio no Estreito de Formosa no mesmo ano. E em 1970, a República Popular da China entrou em um processo acelerado de abertura econômica vinculada às zonas econômicas especiais e sempre colocou o país em primeiro lugar. No entanto, as condições de trabalho dos chineses muitas vezes não atendem às condições mínimas de trabalho, como carga horária, salário, entre muitas coisas. Em muitos casos, esses fatores prejudicam e violam os direitos humanos. O Grande Salto Chinês. Após a conquista do poder em 1949, a participação na Guerra da Coreia e o sucesso do primeiro plano quinquenal, o líder chinês Mao Tse-tung lançou o Grande Salto para Frente, um programa de profundas reformas que tinha o objetivo de acelerar a marcha para o comunismo. Uma das criações do Grande Salto para Frente foram as comunas populares. Elas iriam substituir as antigas cooperativas de produção agrícola, buscando suprimir os últimos resquícios de propriedade privada. As comunas reuniam cerca de 20.000 a 30.000 pessoas, criando uma unidade social, agrícola, industrial, administrativa, cultural, médica e militar. Eram administradas por um comitê central que controlava a produção e organizava as brigadas de trabalho. Um dos objetivos era unir a produção agrícola e industrial ao instalar equipamentos industriais
industriais em áreas rurais. Dessa forma, o Grande Salto pretendia superar a divisão entre campo e cidade, instituída pelo capitalismo desde sua criação. Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa foi uma campanha político-ideológica promovida por Mao Tse-tung entre 1966 e 1976 na República Popular da China. Na Revolução Cultural, Mao mobilizou as massas do país nas chamadas Guardas Vermelhas, que foi um movimento não militar composto sobretudo por estudantes e outros jovens na República para perseguir todos aqueles que eram enxergados como um risco à revolução. Um exemplo claro de um acontecimento que ocorreu foi a campanha antidireitista, lançada em 1957. A Revolução Cultural criou uma intensa perseguição ideológica na China e resultou em grande violência, voltada principalmente contra os intelectuais do país. Revolução Chinesa e a Guerra Fria. Para compreendermos essa relação, precisamos chegar no ponto-chave, que foi a Guerra Civil Chinesa, na qual foi uma série de conflitos chineses entre os nacionalistas e os comunistas. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e a polarização da Guerra Fria, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos interviram e acabaram causando colapso nas negociações, e a Guerra Civil continuou a partir de 1946. Com o Kuomintang recebendo ajuda financeira e militar norte-americana, e o Partido Comunista dos Soviéticos. Os comunistas entraram vitoriosos em Pequim. Novamente, era um embate entre capitalismo e socialismo, só que de forma indireta. Depois da morte de Mao Tse-tung, a liderança do governo foi transferida para Deng Xiaoping em 1976 até 1992. Ele deu início ao plano de abertura comercial e reforma econômica, buscando modernizar a indústria agrícola, a defesa nacional e a produção cultural. A economia cresceu rapidamente, mas até hoje as políticas e instituições do país são controladas pelo Partido Comunista. Hoje, a República Popular da China é uma das nações mais poderosas da Terra, com sua enorme população, uma economia diversificada que alcança os 8 trilhões de dólares por ano, e a força militar mais imponente na Ásia. A China está prestes a se tornar a nova superpotência do mundo. Além de ser governado por Xi Jinping desde 2012. Xi Jinping soube da gravidade do coronavírus em janeiro de 2020, mas não emitiu nenhum alerta. Em um discurso em janeiro, ele havia dado ordens sobre como lidar com a epidemia, mas foi só mais tarde que os efeitos maléficos da epidemia foram anunciados. E como conclusão do nosso trabalho, entendemos que a Revolução Chinesa representou de fato uma mudança de rumos na China, nos mais diversos campos, político, econômico, cultural e social. A política de portas abertas pode ser estendida como um conceito de política externa e economia. Além disso, essa teoria originalmente orientava que deveriam existir as mesmas condições comerciais das grandes potências na China. Alguns pontos dão a essa revolução um toque diferenciado: a superpopulação, as dimensões territoriais e a independência.